conversar hoje, na verdade, compartilhar, é algo que eu já queria trazer para vocês há muito tempo. Só para você ter uma ideia, isso que eu vou compartilhar hoje, fazem 4 anos que Deus me deu. E domingo passado o pastor foi ensinar, eu falei, obrigado, Jesus. Ele falou sobre a missão dos 70 discípulos, que está lá em Lucas 10. Eu não vou abrir para nós darmos tempo que a gente está aqui e bater um papo. Deus me deu assim, compartilhar 4 anos atrás. Eu compartilhei recentemente na célula de casa, acho que no início do ano. Tive a alegria de compartilhar. E hoje, finalmente, vou realizar esse sonho aqui de compartilhar na célula que eu sou líder. 4 anos esperando esse momento e Deus preparou. Filho, é hoje. E como estamos aí na época da Casa de Paz, uma época onde temos um esforço evangelístico. E vocês conhecem essa passagem da missão dos 70? O quê? Vocês conhecem essa passagem da Bíblia da missão dos 70 discípulos? Os 70 por 1? 70 discípulos? Compartilhe um pouquinho com vocês. É lá em Lucas 10, depois vocês leem. Jesus, ele, enquanto esteve aqui na terra, ele queria programar o seu reino em todos os lugares do mundo. E ele não tinha como fazer isso sozinho. Ele primeiro foi sozinho em alguns lugares, mas depois ele deu a missão a 70 discípulos indo em duplas. 2 em 2, até a Casa de Paz, o intuito é ir em duplas. E ele pediu que os discípulos fossem e anunciassem que é chegado o reino de Deus, que Jesus ia passar naqueles locais onde eles fossem. E eles foram e voltaram maravilhados com muitos milagres. Os demônios se submeteram à autoridade de Jesus e eles ficaram maravilhados. Que aí Jesus falou para eles não ficarem maravilhados com isso, mas se alegrarem porque o nome deles está escrito no reino do reino dos céus, no livro da vida. E mediante a isso, eu fiquei lembrando de uma frase que eu sempre digo aqui e vocês dois já devem estar cansados de me ouvir dizer. Eu sempre falo aqui na cela que eu não trabalho sozinho. Eu trabalho acompanhado. E para variar, tenho 2 reforços. Até aconteceu uma coisa engraçada que eu fui lembrar depois. Esse ano foi um ano um pouco difícil, depois da multiplicação das células, dificuldade de ganhar vidas. Mas vê só como é que foi os mistérios de Deus. Setembro agora fez 1 ano das recentes multiplicações, foram mais 2. Multiplicou 2 células, fiquei com algumas pessoas que por um tempo saíram. Só que aí como é que Deus me compensou? Foram 2 multiplicações, Deus me deu 2 vidas. Cada um de vocês representando uma multiplicação. E para entender o trabalhar de Deus. Mas aonde eu quero chegar e perguntar para vocês, a primeira pergunta é a seguinte: vocês têm alguma dificuldade de trabalhar em equipe? E você, Wesley? Não, perguntas porque, como no nosso meio do Evangelho, não se pode haver independência, nós temos que estar sempre unidos em corpo, temos que estar sempre trabalhando juntos, não apenas fazendo a obra de Deus, mas às vezes vamos supor, algum de vocês está com alguma enfermidade e às vezes vocês não conseguem vencer sozinho, vocês têm que pedir ajuda do irmão. Se às vezes eu não estou por perto, vocês têm que procurar um irmão de confiança mais perto, ou seja, trabalhar unidos. Mas às vezes tem pessoas no nosso meio que têm dificuldade de trabalhar em equipe, não por orgulho. Quer dizer, eu trabalho em equipe, misericórdia, sai fora, Thiago. Às vezes é porque você tem um pouco de dificuldade, às vezes por causa da timidez, ou às vezes você fica meio só sem jeito. Por isso que eu fiz a pergunta, às vezes algum de vocês tem essa dificuldade para nós orarmos aqui. Que às vezes é algo simples de resolver. Uma outra pergunta aqui, para ouvir a opinião de vocês. Por que é que nós devemos estar sempre em 2? Nunca devemos estar sozinhos? Acho que sempre tem que ter uma pessoa do seu lado, né? Porque se você fraquejar, sempre tem uma pessoa para estar ao seu lado. Porque se você estiver sozinho é meio difícil. Se você fraquejar, você não tem com quem conversar, com quem te dar um conselho. E você, Gabriel? Depois ele fica reclamando se ele começa primeiro e você copia dele. Não, mas é isso mesmo. Falou isso. Para você entender melhor, que eu percebi que você ficou em dúvida. Se você pegar a Bíblia Sagrada,
desde o início da Bíblia, a maioria dos propósitos que Deus fez é sempre em dois. Além de Deus, que é o nosso Pai maior, com ele tem mais dois: o Filho e o Espírito Santo. Depois nós vamos lá para o Jardim do Éden. Deus criou o paraíso, criou tudo, criou Adão, mas percebeu que Adão estava sozinho. Adão não estava preocupado com isso. Adão estava feliz, porque ele tinha o coração dele preenchido em Deus. Mas Deus percebeu que ele estava sozinho. Eu tenho que arrumar alguém para esse cabo. Esse cabo não pode ficar só. Daí todo o processo, fez Adão dormir, arrancou a costela, fez a mulher. Ou seja, dois. O casal de animais também. Não foi só uma espécie, foi dois de cada espécie. Só que essa explicação dele já está meio descontroversa. Vamos supor. Por quê? Dois, nós temos que andar em dois, então Wesley, nós temos que andar em dois, mas só que agora nós temos que arrumar uma companheira para dar em dois. Igual Adão e Eva. Wesley e fulano de tal. E outra. Mas são exemplos. Também tem essa questão do casamento, que Deus nos manda deixar pai e mãe e se unir a uma mulher. Então ele vai ficar com dois. Literalmente o propósito é ver dois. Não, mas Se eu tô você... zoando. Mas é interessante o seu propósito, porque tudo que Deus faz na Bíblia, se você perceber, é em dois. É difícil ser em um. É verdade. Se você for lá para Êxodo capítulo 4, quando Moisés é chamado para libertar o povo de Israel. Dois também, porque quando ele vai libertar o povo de Israel, ele sempre enviava dois espiões. Né? Mas também no início, Moisés ficou com medo de ir, por quê? Por causa que ele era gago. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou falar? Moisés era gago? Moisés era gago. Se você pesquisar direitinho na Bíblia... Tipo, passou ele não contou na minissérie que você assistiu, né? Chegou a assistir? Algumas vezes. Mas Moisés era gago, se você pesquisar direitinho na Bíblia. E Moisés tinha dificuldade de falar. E aí Moisés ficou meio inseguro. Aí o que Deus fez? Deu uma bronca em Moisés e falou, vou mandar Arão com você, teu irmão. Por isso que o Arão sempre acompanhava. Entendeu? Porque Moisés era inseguro. Porque sempre tipo assim, agora eu estou começando a compreender o negócio. Porque assim, no caso, vamos supor. Um tem uma dificuldade em certas partes, por exemplo, de conversar, um é mais quieto, mais tímido, ali, não sabe se expressar direito, vai... Então, aí Deus mandou Arão, porque Arão é que ia junto e falava. Em dois. Tá vendo? Agora nós já fez uma dupla, por exemplo, eu e ele, cadê a sua dupla? Deus está mandando. Deus está mandando. Deus está mandando. No momento certo aparece. E para ver como... Então nós temos que andar em trio por enquanto. E você vê que até você fez uma brincadeira que deu certo. Deus enviou para essa célula uma dupla, dois de uma vez. Dupla de dois? Também. Mas você vê, se vocês pegarem a Bíblia Sagrada, vários exemplos. Paulo nunca fez a obra de Deus sozinho. Por um tempo ele teve Barnabé, por outro tempo Timóteo, por outro tempo João Marcos. Paulo nunca fez a obra de Deus sozinho. Então, ou seja, se vocês pegarem a Bíblia Sagrada completa, tudo que Deus fez, a obra sempre em dois. Então, ou seja, por isso que eu fiz a pergunta de se vocês têm dificuldade de trabalhar em equipe, o porquê de trabalharmos em dois, mas o que fica de lição para nós é de nós não sermos independentes. Acho que eu estou mais trabalhando em equipe melhor, né? Não, bem melhor. Você tem mais ânimo, mais disposição. É verdade. Entendeu? Porque por exemplo, você sozinho, você fica ali. Bate um desânimo. Tem até uma coisa interessante, uma vez eu compartilhei isso na célula, que o Alan me explicou o porquê disso, mas eu dei o meu entender. Que eu achei que isso ocorreu por essa questão que eu vou compartilhar agora. Que o Alan me explicou de outro jeito. Se vocês se lembram, antigamente eram 2 líderes nessa célula. Por que eram 2 líderes aqui? Quem era os líderes? Eu e o William. Era você e o William? Não, eram 2 líderes nessa célula. No começo. Não, depois que minha irmã saiu... Sua irmã e o Dedê, né? E eu. Só que eu era auxiliar. Eu não queria ser em treinamento de jeito naquela época. Aí depois minha irmã saiu por motivos que ocorreram. Aí ficou eu e o Luiz. Por que eram 2?
pelo propósito do halo era por questão de multiplicação. Não estou colocando que também não era esse propósito. Mas uma das razões também, vocês conhecem muito bem pelas minhas limitações. É verdade. Nem tudo eu fazia na célula. Porque antes nós tínhamos muita dinâmica, né? Tinha dinâmica, tinha brincadeiras. Mas a questão era a seguinte, não era isso. Eu, por exemplo, se o Williams precisasse se ausentar, eu comandava a célula, mas eu não fazia tudo. E qual é o principal? Oração. Você não tinha mais dificuldade, né? Eu tinha dificuldade com a questão da oração, que é o principal da célula. É verdade. Temos a comunhão, que é importante, temos a palavra, que é importante, temos o louvor, que é importante, mas a oração é vital, porque o propósito da célula, quando nós iniciamos, é célula de oração. Não vai aparecer isso na lista de células, mas é uma célula de oração. Independente que seja jovens, adultos, velhos, que ainda por enquanto não temos, célula de velhos, mas quem sabe. Mas esse foi um dos intuitos, porque as minhas dificuldades. Aí, infelizmente, ocorreu do William sair e eu tive que ser posto à prova. Aí o Alan me pôs à prova para orar na célula. Depois de uma oração que eu fiz aqui, Ora, ajoelhou, vai ter que orar. Deus me colocou à prova aqui. E o engraçado é que antes disso ocorrer com a saída do Williams, minha mãe teve um sonho. Eu não gosto quando minha mãe tem esse tipo de sonho, porque é visão mesmo que Deus revela. Ela teve uma visão com eu orando em volta de uma mesa cercada de jovens. Ele não deixou eu sonhar com você também, não, porque se eu sonhar é batata. Pode ser. Você também tem essa questão de visão? Tem. Que Deus amplie na sua vida no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz lá em João 2,28 que nos últimos dias derramará do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens sonharão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Eu não, mas tem certas coisas que em mim eu não gosto. Eu tenho, não que eu não estou querendo falar, demonstrar em mim que eu faço querer me aparecer, não é isso. Tem certas coisas em mim que você tocou no assunto aí, igual de televisão, certas coisas que eu não gosto, entendeu? Assim, por exemplo, se teve uma época, eu nem era evangélico, nada na época. Eu vi uma mulher, era a mãe do meu ex-patrão. Aí eu olhei ela assim, cara, isso vem na mente, sabe quando vem na mente que você percebe e fala, aquela pessoa vai vir, vai faltar um dia, vai faltar, né? Vai em falecimento, né? Quando foi na época do Natal, a mulher faleceu. Eu falei, Aí daí pra cá eu vim tendo esses negócios assim. E quando eu só de olhar pra pessoa eu já sentia isso. Entendeu? Já sentia isso. E agora, graças a Deus, eu nunca mais tive isso, né? Nunca mais tive esse tipo de coisa assim, graças a Deus. Mas quando eu pensava nisso aí, eu falava, já era. Pode ser igual, por exemplo, se eu sonhar com você um sonho bom, pode escrever que você vai, que vai acontecer com você. Várias coisas, tudo que eu sonhava já aconteceu, cara. É um monte de coisa. Eu não quero contar aqui sobre o que aconteceu, mas foi coisa... Uma hora a gente conversa mais a fundo, que vai que isso é um dom, que é algo para você aperfeiçoar. Então, verdade. Mas aqui voltando rapidinho, o que a gente aprende aqui é não caminhar sozinho. Nós temos que caminhar sempre em dois. Nós estamos hoje em trio, mas de uma certa forma dá 3 duplas aqui. 1, 2, 3. 3 duplas de uma certa forma. Mas é não caminhar só. Tem o Eclesiastes 4:9, que nós compartilhamos no estudo da série que nós fizemos de Eclesiastes, que é melhor ser 2 do que 1, porque melhor paga tem o seu trabalho. Que aí entra no que você falou. 2 é melhor para não desanimar. Mas tem uma outra dupla que nós não podemos esquecer. Se você não estiver com um parceiro do seu lado ou uma companheira, tem Jesus. Com ele você também forma uma dupla. Então, o que a gente aprende aqui com essa questão de a casa de paz, missão de 70 discípulos, 2 em 2? Nós não podemos ser independentes. Nós temos sim que ter um parceiro do lado, um Paulo, um Barnabé, um Timóteo, mas nós temos que ter Jesus, porque a Bíblia diz lá em João 15, acho que é versículo 5, ao finalzinho, sem mim nada podeis fazer. Tudo o que você for fazer não tem que ser só ter a direção do Senhor, mas a presença do Senhor. Quando eu assumi a célula sozinho aqui, que o William saiu, a primeira mensagem que eu compartilhei foi Êxodo 33:14, que fala assim:
Moisés falando para Jesus, para Deus. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Que foi quando Deus estava bravo com o povo de Israel, queria matar todo mundo pela reclamação. E Moisés pedindo que Deus fosse com ele no restante do caminho. Só que Deus falou: eu não vou, mas eu vou mandar uma nuvem com vocês. Porque se eu for, eu mato todo mundo. Ele falou: se a tua presença não for com a gente, sem chance que eu não vou. Aí Deus foi. E é esse versículo que eu citei na primeira ministração e que eu oro até hoje. Então é isso. Nós temos que não caminhar sozinhos. Nós temos que ter um parceiro do lado, mas nós também temos que ter Jesus, que é o principal parceiro. Porque se a gente querer fazer alguma coisa na independência, meu amigo, nós vamos para o beleléu. Então é isso que fica no coração de vocês. Que Deus forme mais o coração de vocês. Nós vamos orar agora. Em cima dessa mensagem também vamos orar pelos pedidos e pelo início da nossa campanha. Então que Deus forme mais o coração de vocês.